gestão da tua empresa é você quem faz, e conhecer a forma correta de você ter todos os trâmites dentro da sua empresa é sua responsabilidade. Por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo nesta aula, porque eu quero te ensinar na prática o que pode e o que não pode ser feito. Primeira coisa, vamos resolver essa questão do ponto. A legislação diz que as empresas com mais de 10 empregados precisam registrar o ponto. Correto? Correto. Só que eu já vi muitas empresas com menos de 10 empregados não conseguirem provar na justiça que o funcionário fazia hora de almoço, que o funcionário não tinha trabalhado 18 horas seguidas e coisas desse tipo. Então, como nós já sabemos que a obrigatoriedade de gerar as provas quando você tem uma demanda jurídica, quando um empregado seu entrou na justiça, é do dono da empresa, é do gestor, é da empresa em si, ela que tem que gerar essas provas, eu sugiro que, se você tiver um único empregado, você sim faça o registro de ponto. E de que forma que você pode fazer esse registro de ponto? Vamos supor que você tem poucos empregados e você não consegue, por exemplo, contratar um relógio de ponto, aquele relógio bonitão em que a pessoa passa, às vezes até digital, né, e já sai o papelzinho com o registro das horas dela. Ok, eu entendo, você não tem 10 empregados, você não tem essa obrigatoriedade. Mas se você tem um empregado, faz uma folha de ponto. O importante é que ele marque o horário que ele entrou e o horário que ele saiu. E ele marque exatamente o horário que ele entrou. Porque se você entrega uma folha de ponto para ele, com todos os horários, e você mesmo preencheu os horários, ou ele preencheu os horários mecanicamente no final do mês, e marcou exatamente a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. Sabe qual é a validade disso? Zero, nenhuma validade. Então, não faça isso, porque o juiz sabe que ninguém é um relógio, ninguém entra exatamente às 8 horas todos os dias. Então, permita que ele marque a hora que ele entrou. Se ele entrou 7h55, ele vai marcar. Se ele entrou 8h05, ele vai marcar. 7h58, ele vai marcar. Permita que ele anote exatamente a hora que ele entrou. Essa folha de ponto, ela tem validade quando o empregado, depois que terminar o mês, ele assina, e todas as anotações de horário vão ser feitas com a letra dele. Você pode não acreditar, mas eu tenho alunos que disseram assim: não, é a secretária que marca, porque a letra dele é muito feia, depois não dá para entender. Em vez de ele escrever 13 horas, ele escreve 1 da tarde. Eu sei, mas é essa que tem validade. A da secretária não tem validade. Não adianta esse horário de ponto estar muito lindo, muito bonito, muito arrumado, muito acertado. Não vai ter a validade. Você precisa mostrar que seja algo real, que realmente o empregado foi quem anotou esse horário. E isso pode te ajudar no caso de uma defesa, de uma demanda jurídica, de qualquer problema que você venha a ter. E esses dias um aluno me perguntou o seguinte: o empregado, ele deixou de registrar o ponto durante vários dias no mês. O que eu faço? Eu deixo o ponto registrado sem ter esses dias, ou eu vou lá e coloco eu mesmo os dias que ele registrou? E marco eu mesmo, né? Eu mesmo vou lá e completo. O que você acha? Fala sério, deixa sem registro ou vai lá e completa? A resposta é: nem uma coisa e nem a outra. Isso não pode acontecer. Você precisa olhar se ele está registrando o ponto corretamente. Isso não pode acontecer, e no instante que ele deixou de registrar o ponto, automaticamente ele vai receber uma advertência e você vai documentar: fulano de tal, você deixou de registrar o ponto no dia tal. Espero que isso nunca mais se repita, porque o registro do ponto é a garantia de que o horário está sendo cumprido e de que as suas horas extras estão sendo pagas corretamente. Então, realmente isso é algo que não é para acontecer. Essa mesma pessoa que deixou de preencher o ponto, ela pode simplesmente um dia, quando ela não trabalhar mais com você, quando a situação estiver muito ruim para o lado dela, entrar na justiça e te cobrar e falar: olha, eu fazia muitas horas extras lá e ele nunca me pagou pelas horas extras. E então, como é que você vai provar que ele não fazia se o ponto foi preenchido por você? Você não vai conseguir provar.
A anotação de pontos é obrigação do empregado e a fiscalização da anotação de pontos é obrigação do empregador. Fique muito atento à marcação do ponto do seu funcionário. Nós tivemos o caso de uma aluna em que ela tem um contrato de trabalho e lá está escrito que os funcionários têm 2 horas de almoço. Só que eles têm 2 horas de almoço? Não, eles não têm 2 horas de almoço, porque eles negociaram com ela de fazer uma meia hora de manhã junto com o café, uma meia hora à tarde com o café da tarde. Eles diluíram essas 2 horas ao longo do dia e eles saem para almoçar apenas 1 hora. Simplesmente houve uma empregada que deu início a um estardalhaço geral junto aos demais empregados, porque ela começou a dizer o seguinte, que eles estavam roubando os empregados, que eles falavam no contrato que tinha 2 horas de almoço e só deixava eles almoçarem 1 hora. Adivinha, numa demanda jurídica, quem é que vai ganhar? Mas é lógico que são os empregados, porque tem um contrato, gente. No contrato está escrito 2 horas. Então, nesta aula de anotação de horários de ponto, eu quero que você pare agora e vai dar uma olhadinha no contrato lá dos teus empregados. Ou então anote aí, olhar o contrato dos empregados, verificar qual é o horário que está escrito lá. Porque você precisa seguir aquele horário ou fazer uma reintegração com um novo horário de trabalho. Você não vai poder mudar aquele contrato, mas você vai sim poder fazer uma reintegração com um novo horário de trabalho e ele vai estar seguindo aquele horário. Outro cuidado ao anotar o ponto. Ele entra a trabalhar às 5 da manhã, que horas tem que ser o almoço dele? Porque essa semana eu vi um ponto de uma empresa onde os funcionários entravam às 5 da manhã e adivinha que horas eles iam almoçar? Meio-dia. Isso pode? Claro que não! Conta comigo no dedinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 5. Deu 5, tem que parar para almoçar. Simples assim. Quando você completa uma mão, parou para almoçar. Ele entrou às 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 horas da manhã ele tem que parar para almoçar. Mas ele vai sair logo em seguida, sai às 2 da tarde. Não interessa. Passou de 5 horas a jornada, ele já tem que ter um intervalo para refeição. Mas o meu funcionário só trabalha 6 horas. Opa! E o que diz às 6 horas? Que ele tem que ter um intervalo de quanto tempo? 15 minutos, exatamente. O intervalo do seu funcionário é diferente, é um intervalo de 15 minutos para que ele possa tomar um lanche, fazer uma refeição, fazer o que ele achar que ele tenha que fazer nesses 15 minutos. Os 15 minutos são dele. E por que eu te digo que os 15 minutos são dele? Porque se a jornada são de 6 horas, adivinha o que vai acontecer? Ele vai sair 6h15. Os 15 não são dentro dos 6? Por quê? Por acaso os 60 minutos de almoço são dentro das 8 horas de trabalho? Não, né? Ele trabalha 8 horas e tem 60 minutos de almoço. Ele trabalha 6 horas e tem 15 minutos de descanso. É assim que funciona. Então, o horário de saída do teu empregado vai ter essa quebradinha. Depois de 4 horas trabalhadas, ele tem 15 minutos de intervalo e depois disso ele trabalha por mais 2 horas. Então, ele vai fazer um total de jornada de 6 horas e 15, sendo 6 horas trabalhadas, 15 minutos descansadas. Outra dúvida que os meus alunos sempre trazem: às vezes o funcionário ficou trabalhando até tarde da noite, mas no dia seguinte ele entra a trabalhar normal. Então ele acha, sabe aquele dia que aconteceu aquele problema, que ele fez um montão de horas extras, que ele ficou até tarde resolvendo o problema da máquina? O meu aluno não acredita que no dia seguinte ele pode entrar a trabalhar às 6 da manhã. Pode? Não, né? Você precisa ter um intervalo de 11 horas entre o horário que seu funcionário sai da sua empresa e o horário que ele retorna para a sua empresa. Então, esse é outro ponto muito importante para você anotar. 11 horas de intervalo entre o momento em que ele saiu e o momento em que ele retornou. E em marcação de pontos sempre me perguntam: mas e o empregado que é caminhoneiro, que está fazendo serviço externo, que é vendedor, como eu faço para ele marcar o ponto? Por lei, você não precisa que ele marque o ponto, não existe essa exigência.
Mas a minha sugestão é, faça assim com que ele marque o ponto. Entregue para ele o celular da empresa, não o celular dele, e coloque um sistema de ponto digital. Ai, mas o sistema de ponto digital não foi homologado, Tudo bem, mas é melhor você ter um sistema de ponto digital do que você não ter nada? Eu vou colocar um link para vocês de vários sistemas de ponto digitais e você pode escolher aquele que melhor cabe para sua empresa. E o interessante desse ponto é que quando a pessoa usa o celular da empresa e ela faz a marcação do ponto, vai marcar também as coordenadas do GPS de onde ela está. E você vai saber aonde que aquele vendedor está. E ele vai marcar o ponto e você vai conseguir saber se quando ele marcou o ponto de término de almoço, se esse caminhoneiro, esse vendedor, essa pessoa que trabalha externamente, já não percorreu aí uns 80 quilômetros de onde ele marcou o primeiro ponto de almoço, evidenciando que ele não fez horário de almoço. Então, o mesmo local, da mesma coordenada de GPS de quando ele saiu para almoçar, tem que ser a mesma de quando ele retornou no horário de almoço. É muito bacana e também você faz as fotos da pessoa. Você vai ter 4 fotos diárias e você vai receber essa informação no seu computador e depois você consegue emitir uma planilha sobre isso. Você pode colocar isso, inclusive, nos próprios funcionários da sua equipe também. Se de repente você está lá com umas folhinhas de papel e você quer ter um sistema de controle de horário que te apoie mais, com certeza esse sistema pode estar te apoiando mais. Verifique, conheça um pouco mais a respeito, ele pode ser mais barato do que você imagina. Pelo menos na data em que eu estou gravando esse vídeo, custa R$4 por mês por empregado. Se você tem 10 empregados, R$40. E você vai ter um sistema de ponto com a foto do teu empregado, uma planilha de Excel depois mostrando quais são as horas extras que ele fez ou as que ele não fez, se realmente ele deixou de marcar o ponto ou não. E você vai saber isso online, sentado na tua empresa. Então fique atento que, embora essas pessoas não tenham obrigatoriedade de registrar o ponto, eu registraria. Eu não deixaria ficar sem registro, não. A pessoa que exerce cargo de confiança, essa não deve registrar o ponto, mas ela deve ter a liberdade que um cargo de confiança tem. Se você tem um restaurante que funciona 12 horas, se você tem um gerente que exerce cargo de confiança, ele decide se ele vai lá de manhã, depois ele sai, talvez ele vá fazer compras para o próprio restaurante, talvez ele volte, aí ele pode ficar 4 horas seguidas na hora do almoço, aí ele pode ir para a casa dele, voltar à noite, não sei. Mas ele pode ir e vir, porque ele exerce cargo de confiança. E tem muitos empresários que acham que exercer cargo de confiança é sinônimo de poder trabalhar 12 horas por dia. Não, não, não. Cargo de confiança significa que ele não vai marcar o ponto e que você confia que sim, ele está trabalhando. E a característica do cargo de confiança é que de verdade ele tem poder sobre a sua empresa. Talvez ele tenha a chave, ele possa abrir, fechar o seu negócio, ele possa contratar pessoas, ele possa dispensar pessoas. Tudo isso irá evidenciar que sim, você tem um profissional com cargo de confiança e que por isso ele não registra o ponto. E ele não registrando o ponto, você também não necessita pagar hora extra para ele. Assim como, se ele não comparecer nem às 8 horas diárias, você também não vai poder descontar, porque o cargo é de confiança. E cargo de confiança a gente confia. E falando em horas extras, esse é o nosso próximo assunto. Afinal de contas, ele pode fazer quantas horas extras eu precisar? Não. Mas eu estou pagando? Não. Nem pagando. Não é assim que funciona. Ele tem um limite máximo de horas extras que ele pode fazer por dia. Então ele não pode passar de 2 horas extras diárias. E você já deve ter ouvido isso. Mas fique muito atento, porque se você fizer a compensação do sábado, ou seja, se todos os dias ele trabalha 40 minutos, 45 minutos, para que ele possa compensar o sábado. Tem empresa que trabalha 1 hora e aí sai 1 hora mais cedo na sexta-feira, e dessa forma a jornada das 44 horas semanais se completam. 8 horas por dia, 4 horas no sábado. Como ele não trabalha no sábado, pega essas 4 horas do sábado e divide ao longo da semana. E talvez ele faça 45 minutos por dia, 40 minutos. Eu não sei como é que você faz para distribuir essas horas ao longo da semana.
mas você vai poder fazer somente 8 horas, mais essa hora aí que você está compensando o sábado, e o restante, o que sobrar, que for menos de 10, é o que você pode fazer de hora extra. Geralmente é 1h15. Nossa, mas o que eu faço? Quebrou a máquina, o mecânico ficou lá trabalhando, ele fez 4 horas extras. Paciência, foi uma ocorrência, não foi uma habitualidade. Mesma coisa, um médico que está fazendo uma cirurgia, uma enfermeira que está acompanhando o médico, então é algo que ocorreu, é uma ocorrência e essa ocorrência vai ser registrada e tratada como tal. Agora, tem empresas que trabalham 12 horas por dia todos os dias e isso não pode acontecer. E este é o meu próximo assunto. Todos os dias? Como assim? E o domingo? O domingo, todas as pessoas têm direito a um dia de descanso semanal. E de acordo com a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, este descanso semanal remunerado, no mínimo uma vez ao mês, é um domingo. Se você tem um empregado homem, sexo masculino, porque se esse empregado for uma mulher, for do sexo feminino, ela tem direito a um domingo a cada 15 dias, exatamente isso. E você deve ficar muito atento à sua convenção, porque eu conheço algumas convenções que não fazem a diferença do sexo e colocam logo de cara 2 domingos ao mês. E adivinha o que você tem que seguir? O que está na CLT ou o que está na convenção? Você vai sempre seguir a norma mais favorável, a norma mais benéfica. A você? Não, ao empregado. É assim que funciona. E esses dias uma aluna me perguntou, e a hora que ele vai para fazer um treinamento, um curso? Esta hora, eu preciso remunerar? Não preciso? Gente, essa é uma novela imensa. Vocês não têm ideia do tamanho da novela e do tamanho que eu posso dar de resposta e ainda assim não abraçar tudo aquilo que pode ocorrer. São várias as ocorrências. Primeiro, esse curso é obrigatório? Você necessita que ele faça esse curso para que ele possa cumprir com a função dele? Você está fazendo este curso porque você gostaria de desenvolver a sua equipe ou porque você necessita que ele tenha uma credencial, uma habilitação para poder desenvolver algo dentro da sua empresa? Essa pessoa, ela foi obrigada a fazer esse curso ou você convidou essa pessoa para fazer o curso? O curso está acontecendo dentro das dependências da empresa ou fora das dependências da empresa? A minha sugestão é que você volte lá para a nossa aula de regimento interno e faça um regimento interno e uma página todinha de políticas de curso, porque senão daqui a pouco a pessoa está fazendo faculdade e você está pagando hora extra por ela fazer faculdade. E eu não me admiro disso. Eu ainda me lembro quando eu comecei minha carreira quase 30 anos atrás e eu trabalhava numa multinacional francesa e nós recebemos um telex da matriz, isso mesmo, um telex. Talvez você não saiba o que é, mas eu também não vou te explicar. Mas é algo mais ou menos como se a matriz tivesse mandado um WhatsApp pra gente, acredite. E lá estava escrito de que era para dispensarmos todos os funcionários que não tivessem ensino médio completo. Nosso diretor ficou de cabelo em pé, porque nós começamos a mapear os funcionários que não tinham ensino médio completo e eram muitos. E essa era a nova política internacional da empresa e todos deveriam seguir. Nós ficamos apavorados, porque nós teríamos que dispensar mais da metade da empresa e para repor todo mundo, e para treinar todo mundo. Isso ia ser muito complicado. Nós fizemos o quê? Começamos um programa de treinamento com essas pessoas. Nós descobrimos um colégio aqui na cidade vizinha da minha, onde ele fazia revezamento de turno, ou seja, tinha aula de manhã, de tarde e de noite. E ainda por cima era um colégio técnico e mecânica. Porém, era um colégio pago e não era nada barato. E nós tínhamos também que conseguir o ônibus para levar essas pessoas da minha cidade até a cidade vizinha. E então, se a pessoa estava trabalhando de manhã, ela podia estudar à noite, se trabalhava à tarde, podia estudar de manhã, e assim, consequentemente, todos os horários conseguiam ser obedecidos, porque o colégio fazia esse revezamento das aulas. Era muito bacana, mas era muito caro. E eu saí pela produção procurar as pessoas que quisessem estudar. Lógico que elas não sabiam que nós tínhamos uma autorização para demitir todo mundo que não tivesse ensino médio, mas isso não podia vazar, isso era informação
informação sigilosa? Então nós fizemos todo aquele trabalho de conscientização da importância deles estudarem. E depois, além de negociar com as pessoas que iriam estudar, eu tive que negociar também com todos os gerentes e diretores de áreas. Para quê? Para que eles liberassem o budget para fazer o pagamento desses cursos. Porque vocês sabem, uma grande multinacional ela é dividida por áreas e cada área é um centro de custo e cada centro de custo tem um orçamento próprio. Então eu tive que convencer todo mundo a colaborar financeiramente com esse projeto, de que ele tinha X funcionários que pertenciam à área dele e que era a responsabilidade dele fazer esse tipo de investimento. Foi um projeto muito desgastante, muitas reuniões e tudo isso a toque de caixa, porque nós tínhamos muita rapidez dos resultados para que eles pudessem entrar ainda naquele semestre. O semestre já estava prestes a iniciar e eu precisava estar com todo mundo matriculado, levantar o dinheiro, levantar as pessoas, convencer os diretores a pagarem, convencerem os funcionários a estudarem. Ufa, conseguimos! E nós levamos um percentual bastante alto de empregados para irem estudar, o que fazia com que eles passassem a ser amarelos no nosso gráfico, e os amarelos não seriam dispensados. E nós conseguimos um prazo maior para recuperar os vermelhos, que eram os que não tinham ensino médio e não queriam ir estudar, e nós fomos negociando dessa forma com a matriz. Eu me senti a pessoa mais realizada do planeta. Falei, uau, eu consegui! Até que chegou o dia do pagamento. No dia do pagamento, estavam todos na porta do Recursos Humanos com seus olerites perguntando: cadê minhas horas extras? Pois é, além da gente ter evitado que eles perdessem o emprego, eles ainda assim queriam receber as horas extras. Eu chorava, eu juro mesmo que eu chorava de raiva, porque eles estavam pleiteando horas extras e o lanche, porque nós só demos um ônibus para eles estudarem. Gente, eles estavam se formando num curso de técnico e mecânica, um curso particular, caríssimo. Nós tínhamos colocado o ônibus e pago o curso, mas eles queriam as horas extras e queriam os lanches também. E tinha sido tão complexo para conseguir isso que, francamente, eu chorava de raiva quando eu vi essa situação acontecendo. E por fim, há quase 30 anos atrás, a empresa optou por não pagar as horas extras e deu um chega pra lá neles e tudo bem, mas foi uma situação desgastante. Eu não sei como seria hoje. Eu não sei se hoje não iriam lá os defensores dos frascos comprimidos, os sindicatos todos. Eu não sei como teria sido isso hoje. O que eu sei é que se você pretende encaminhar alguém para fazer um treinamento fora da tua empresa, primeiro, consegue um documento de que é ele que está solicitando participar desse treinamento. Ou então, documenta que você está apenas fazendo um convite para ele participar. Ou então, documenta que ele ganhou um prêmio e como recompensa ele pode escolher o curso que ele quiser. Eu não sei. Crie uma política de treinamentos, crie uma política de horários nos quais fique muito claro que se ele fizer um treinamento fora da empresa, a empresa irá pagar o treinamento X%, se for ligado a algum assunto da sua própria área. Se não for relacionado, ele pode fazer a solicitação e ela vai ser avaliada e tudo mais. Mas crie um documento no qual ele peça o treinamento. Dessa forma, você tem muito menos chances de que depois esse treinamento vire hora extra. Mas e o tempo de percurso? Eu preciso pagar o tempo de percurso? Porque ele foi visitar um cliente, o cliente era em São Paulo e ele demorou para chegar, demorou para voltar, pegou trânsito, eu pago ou eu não pago? Depende. O que foi que você combinou com ele? Se você tem um contrato de trabalho, ele é uma pessoa da área técnica, ele é uma pessoa da área de vendas e está escrito que ele vai visitar e trabalhar na cidade de São Paulo, Campinas, não importa, a região de Minas, você vai descrever a região na qual ele vai trabalhar. Então você já o contratou para trabalhar naquela região, você já o contratou para trabalhar naquela cidade. Então não tem como você colocar horário de percurso, nem como ele te cobrar o horário de percurso, porque inicialmente ele já sabia que ele iria estar trabalhando naquela cidade. Agora, ele está lá em outra cidade trabalhando, já me perguntaram isso. Aí eu vou pagar 24 horas por dia, porque ele está 24 horas à disposição da empresa. Não, ele está no hotel. O que ele vai fazer no hotel? Dormir. O que ele ia fazer na casa dele? Dormir. O que ele vai fazer na cidade? Sair para jantar. O que ele faria na casa dele? Iria jantar.
Então, aí não, ele vai receber as horas em que ele está trabalhando na empresa. Isso ok, perfeito. Você tem que ter coerência. Use sempre a medida da razoabilidade. Seja razoável e tudo bem. Seja razoável, você tem boas chances de acertar. E sempre documente. Documente o que está acontecendo, documente para que ele foi contratado, documente se ele foi viajar, se ele voltou da viagem, documente de que está tudo bem, né? Isso é super importante, porque é possível que um dia você tenha que encontrar provas de alguma coisa e geralmente os empresários não sabem onde está nem o contrato de trabalho. E aí eles vão pedir para os contadores e os contadores vão enviar e eles vão descobrir que não tem nem assinatura, coisas assim eu já vi acontecer aos montes. Então fica bastante atento a todos os detalhes da sua contratação. Lá vai te dizer se o horário de trabalho dele vai ser considerado hora extra ou não. E falando em horas extras, qual é o percentual de horas extras? Essa é uma pergunta que um dos alunos fez essa semana. E sempre me fazem. Vamos deixar aqui registrado. Depende. Carmen, você gravou uma aula para falar depende? Gravei. E talvez esse seja o momento mais importante dessa aula. Porque de verdade, as horas extras depende. Vamos ver se você adivinha do quê? Convenção trabalhista. Lá na legislação original, lá na CLT, é muito fácil. 50% a mais do horário, né? Quando ele faz uma hora extra ordinária, uma hora extra normal, e 100% se tratar-se de trabalhar em domingo ou feriado. Portanto, quando essa pessoa trabalha e ela tem uma convenção trabalhista que fala algo diferente disso, adivinha o que vai prevalecer? O que está na convenção trabalhista. Às vezes eu tenho alguns clientes que eles são da área química e a área química é 60 a 120. Outras vezes da área metalúrgica, nós temos vários sindicatos metalúrgicos no país, né? Então isso é algo que praticamente não acontece em outros países, mas acontece no Brasil. E se a pessoa trabalhou mais do que 15 horas extras, de 50 ela já passa para 60. Se ela trabalhou mais de 40 horas extras, já passa a 80%. E assim por diante, podendo chegar a 100%, 150%, dependendo qual foi o dia da semana e a quantidade de horas que a pessoa fez no mês. Então é muito importante você checar na sua convenção trabalhista quais são os percentuais de horas extras a serem pagos. E muitas vezes o empresário ele não quer pagar hora extra, porque hora extra é caro. Então ele quer fazer aquelas trocas. E aí começam as trocas e começa aquela meleca. Aí o funcionário precisa sair um dia mais cedo porque ele tem que resolver um problema. Aí ele faz o funcionário fazer hora extra para pagar aquela hora do dia que ele saiu mais cedo para resolver um problema. Pode? Claro que não. Você não tem um acordo de compensação de horas. Esse acordo ele precisa ser homologado. Em tempos de pandemia, saíram-se alguns acordos sem homologação, alguns acordos individuais para atender os tempos de pandemia. Mas a regra continua. Para você ter um acordo de compensação de horas, é muito importante que ele seja homologado. Você não pode ficar fazendo trocas, porque o funcionário está trocando uma hora que custa R$10 por uma hora que custa R$15, ou seja, os mesmos 10 que ele ganha por hora, mais 50%. E nunca que a lei vai permitir que ele faça uma troca como essa. A lei não vai permitir que ele perca dinheiro. O dia que ele saiu mais cedo, você vai descontar a hora trabalhada, R$10. E o dia que ele trabalhou até mais tarde, você tem que pagar uns 15. Não tem jeito. Não faça essas trocas, esses salamaleques que pode dar problema. Outro dia eu estive numa empresa, fisicamente numa empresa, e tinha um cartaz lá, isso foi agora em dezembro, gente. Tinha um cartaz lá dizendo o quê? Dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro a empresa ficaria fechada. E esses dias seriam descontados do funcionário. Pode? Claro que não. Quem fechou a empresa? Você fechou a empresa. Você determinou que a empresa não ia funcionar. Se você não está dando o direito para o funcionário fazer essas horas em outras datas, em outras ocasiões, em outros momentos, e você está determinando que a empresa vai fechar, como é que você quer descontar isso do funcionário depois? Não pode. Ah, mas aí eu vou ter que dar esses dias para ele? Não, você pode abrir a empresa.
Você pode abrir empresa ou você pode fazer um plano de compensação organizado, documentado, assinado. O que você não pode fazer é colocar um cartaz lá no aviso, bem do lado do relógio ponto, documentando que você está fazendo isso para todo mundo saber, que é completamente contra as leis. Se você fechou a empresa, eles não tinham como ir trabalhar. Como é que você quer descontar do dia deles? Gente, não arruma coisa para a cabeça. A legislação ela já é suficientemente favorável ao empregado para que você não vá lá e ainda faça coisas desse tipo para que você possa se prejudicar ainda mais. A mesma coisa quando existem as trocas de férias. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque vamos fazer o seguinte, esse dia 20 de abril eu desconto depois das suas férias. Daí depois tem uma outra ponte de feriado, fica em casa, eu desconto das suas férias. Depois tem um jogo do Brasil, fica em casa, eu desconto das suas férias. Isso não existe. Também não existe, você não pode fazer isso. Você não pode somar um monte de diazinhos separados e chamar isso de desconto de férias e jogar tudo nas férias da pessoa depois. A lei também não permite isso. Eu já vi empregados fazerem isso e por fim a pessoa tinha trocado 30 dias úteis. Imagina só, ela ficou sem sábado, sem domingo. Quando nós falamos de férias, nós falamos de um conjunto de 4 semanas e meia aproximadamente, onde você tem dias úteis e sábado e domingo. Não são 30 dias. E o empregador, o empresário, ele conseguiu fazer a troca de 30 dias úteis. Ou seja, um período muito maior de férias, praticamente 40 dias de férias que ele pegou do empregado. Isso não pode acontecer. Não invente leis. Elas já existem e a gente tem que aprender a conviver com elas. Eu tô aqui para te ajudar, para te alertar, para te ensinar. Eu tô do seu lado. Entenda isso. Eu quero que você faça o correto e minimize os riscos da justiça em relação à sua empresa. Fazendo o correto, automaticamente sua empresa já está lucrando mais, porque o fato dela deixar de perder dinheiro é dinheiro no caixa. É ou não é?